Então, chegamos mais uma vez na sua telinha. Um debate que tinha tudo para ser um grande conteúdo, agora viraliza nas redes sociais, porque pastor Flávio Amaral, que é um ex-trans, em um debate no programa do César Cavalcante, com aquele rapaz ali, ó, o Felipe Freire, que se denomina pastor gay, que é de uma igreja inclusiva liderada por um casal de homens. Por dois homens que são casados, têm um relacionamento há anos, que são líderes e fundadores dessa igreja. Então, nesse debate, quando começaram a se engalfinhar por conta de uma palavra que o pastor Flávio Amaral chamou ele de rapaz, ele falou, rapaz não, me chama de Felipe. Começou-se uma grande discussão e o Felipe chamou o Flávio Amaral de gay enrustido. Com isso, começou-se a aflorar os ânimos. Pastor César Cavalcante fez com que fosse para um comercial, para uma pausa, e não voltou mais. Só que ficou gravado o pedacinho dessa discussão que eles tiveram, e eu gostaria de saber aqui qual é a sua opinião a respeito disso. Valeu, não valeu, se exaltaram os ânimos, mas você vai assistir juntamente aqui comigo e você vai ouvir pelo menos o lado do pastor Flávio Amaral. Quando tiver, nós traremos também o lado do Felipe Freire sobre o que aconteceu, tá? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. No programa de debates do pastor César Cavalcante, o pastor Flávio Amaral e Felipe Freire, que faz parte de uma igreja inclusiva, iniciam um debate com o tema "A igreja inclusiva é bíblica?". O debate precisou ser interrompido e o pastor César Cavalcante se pronuncia. Em respeito aos ouvintes da Rádio Unidade FM, do programa de debates, eu quero dizer que eu preferi não continuar o programa de debates dessa manhã, porque no nosso primeiro bloco eu acho que não foi respeitoso de ambos os lados e por isso o programa terminou no primeiro bloco. Peço a oração de todos vocês por cada um dos participantes e que Deus abençoe o seu dia. O pastor Flávio Amaral expõe o ápice da discussão em público e diz o que aconteceu por trás das câmeras. Biblicamente, eu sou pastor, porque pastor na Bíblia é o que apacenta ovelhas. Lembrando também que tem as características para ser pastor, tá? Ser irrepreensível e um ponto bem importante é ser marido de uma mulher só. Então significa que ele tem que ser casado com uma. Bem interessante. Pastor no mundo espiritual hoje é quem cuida de vidas. E na minha casa tem mais de 5, 6, 7 vidas hoje sendo cuidadas pelo pastor Flávio. O que não tem na Bíblia é pastor gay. Olha isso. É desrespeitoso. O quê? Quando você chama alguém de imundo. Nós somos imundos, Quando rapaz. você chama... Nós. Meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe. Você viu? Nós somos imundos, rapaz. Me chama de Felipe. Ó. Mas você é rapaz. Me chame como Felipe. Pastor Felipe. O perfeito. Nós somos imundos. Na verdade, você Felipe, não tem este que nem direito. pastor você é, porque nem não existe você pastor é pastor. gay. Você sou. não é pastor. Eu sou pastor. Por que você é pastor? Porque Deus Então, me mas aí a conduziu, gente vai... pastor. Peraí, aí a gente vai ficar tocando acusações. Não, agora, como ele achou ruim... Deve ter se exaltado demais. Tanto que o pastor Flávio Amaral vai dizer, na versão dele, que o Felipe Freire fez assim, chamou ele até para as vias de fato aí, tá? Que eu não tive a oportunidade de dizer no programa Unidade FM, com o querido pastor César Cavalcante, que ficou completamente desnorteado com a situação hoje. Claro, que se não fosse no começo, seria no meio ou seria no fim, mas alguma coisa ia acontecer. Porque trevas não se mistura com luz, água e óleo. Não tem como. Então, assim, gosto muito do pastor Flávio Amaral, inclusive ele me mandou uma mensagem, hoje ou ontem, se eu não me engano. Às vezes a gente conversa pelo WhatsApp, já tive a honra de conhecê-los pessoalmente, ele, a missionária Andréia. Só que aqui, pastor Flávio, quando você diz, era lógico acontecer ou no início, no meio ou no fim, será que o senhor foi, então, com a expectativa disso acontecer, ou acreditando que isso poderia acontecer?
assim, porque senão acaba se tornando até contraditório. Agora, outro ponto é ele dizer assim, porque as trevas não se misturam com a luz. Então, se o senhor sabia que isso poderia acontecer, então, de repente, não deveria nem ir no debate, né? Não deveria nem ir no debate, já que as trevas não se misturam com a luz, então, de repente, não era o caso o senhor dividir o mesmo espaço do Felipe Freire também. Tem as versões. Eu gosto muito do pastor Flávio Amaral, do trabalho que eles fazem, respeito muito. Inclusive, já recebi várias vezes convite para estar lá com eles e eu vou até lá, se mesmo depois desse vídeo ele me permitir ir, porque amigos são assim, amizade é isso. Quando a gente concorda, quando discorda, tem a coragem de discordar também, e isso nos dá o direito. Isso não quer dizer que a gente seja mais ou menos amigos por conta disso. Não tem como você debater Bíblia com um rapaz vestido de mulher, barbudo na sua frente, falando o que eu acho, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso. Não, não é assim. Eu li muito chat, muitas pessoas ignorantes dizer, eu queria ouvir um debate bíblico, até entre o pastor César Cavalcante e o Felipe Freire, já que com a Alana Holden foi muito bom. Só que com a Alana Holden foi muito bom porque o pastor César Cavalcante não é gay, nunca foi gay. No meu caso, tanto com o Felipe Freire, quanto com o Marcos Gladisto, quanto com a Alana Holden, ia dar choque de realidade. E por quê? Porque eles não aceitam a verdade. Eles não aceitam. Com a Alana Holden, o pastor César Cavalcante chegou a desistir. Ok. Você está sinceramente enganada, porque eles falam de uma forma. Aí, Felipe Freire, ele vem com esse discurso. Eu sou estudado, eu sou casado há 10 anos com o meu marido. Casamento bíblico é entre homem e mulher. Já vai. Quando o Felipe Freire falou, homossexualidade não é pecado, veio no meu pensamento. Vai dar... Não é pecado, então a gente vai acabar tendo que tirar alguns textos da Bíblia. Porque quando diz, né, que se eu falar aqui vai ser até cortado, não herdará o reino de Deus, assim como maldizentes, como malfeitores, como mentirosos, enganadores e diversos outros tipos que a gente denomina como pecado ser feito, se diz que não herdará o reino de Deus. Então, aonde está o ponto de não ser pecado? Se não fosse pecado, te levaria a Deus. Se não te leva a Deus, é errado. Eita, que meleca. Falar igual a Sara Shiva me ensinou. Meleca, Flávio, meleca. No começo do debate tranquilo, um rapaz com uma barba falsa, um cabelo loiro grande. Ué, como é que é isso? Barba falsa, cabelo grande a gente vê, mas barba falsa... é porque fica ali pelo vídeo, a gente não consegue ver, mas pessoalmente, então quer dizer que, será que é pintadinho ali, alguma coisa do tipo, não tem pelinho? Uma blusa florida, uma roupa de mulher, rapaz, acredite, esse foi o motivo, um dos motivos do debate ser cancelado, e quase ter agressão física, quase. Começo, elogiei, tentei, espero, ainda disse no começo, espero que não saímos daqui para a delegacia nem para nenhum processo. Ele disse até então porque não é necessário nada disso. Mas na hora que ouviu a verdade, já começou a ligar para a polícia e dizer que ia me processar. Foi isso que Felipe Freire fez. E pastor César Cavalcante tentando acalmar os ânimos dele e o meu, que eu já estava chateado. Porque ele me desrespeitou terrivelmente, porque não conseguiu ouvir a verdade. Mas eu quero dizer para os ignorantes do chat e para esses que eu não fui para lá debater Bíblia. Eu não fui para lá saber nem mostrar quem era o melhor na briga. Não foi isso. Mesmo porque, gente, alguém que é formado em teologia, que é detentor do saber teológico, tem legalidade e base para isso, não vai debater de forma agressiva, mas vai simplesmente expor aquilo que entende acerca da Bíblia, acerca daquilo que aprendeu. Nós temos que saber diferenciar um debate sobre sexualidade, como eles estavam debatendo sem a base bíblica,
e um debate teológico, biblicamente pautado na palavra de Deus, na Bíblia, e que as pessoas, como no caso deles, de ambas as partes, o pastor Flávio Amaral mesmo vai declarar como não ter todo o entendimento teológico, mas com pouco que ele sabe, ele aplica. Então é isso. Porque debater Bíblia, tudo que você fala diante da Bíblia, eles têm um argumento, eles distorcem a Bíblia. Eles falam tudo. Ah, mas não pode comer carne de porco, não pode fazer barba, segundo o Antigo Testamento, o livro de Levítico. Lá vem o Felipe Freire com o argumento de que aquilo era um culto a Baal, que não deveria, era pecado, era fazer culto. Não, é pecado até hoje. Eu posso não ser teólogo, mestrado, eu estudei pouco teologia, mas estudei o suficiente para não viver em pecado. Eu posso não falar bonito, nem ser formado em psicologia, psiquiatria, ou todas essas coisas que você batem no peito, mas eu posso te dizer uma coisa: eu sou liberto, transformado e convertido em Cristo Jesus, e prego a Bíblia. Quem não aguentou o debate foi o Felipe Freire. Ele não aguentou ouvir a verdade, porque eu falei sim. Eu decidi colocar o meu corpo, a minha boca, as minhas mãos no corpo de uma mulher. E o rapaz ficou sem jeito, gaguejando, ficou desnorteado, mudando de cor. Eu consegui. Porque não existe evangelho sem renunciar o pecado, sem se render a Deus. Não existe evangelho de Jesus Cristo sem negar a si mesmo. Bom, gente, isso é uma grande verdade. Para eu dizer não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu dizer que o que reina é a vontade de Deus, eu tenho que abrir mão das minhas próprias vontades, de tudo aquilo que eu quero, para viver o evangelho de Cristo segundo o propósito que Deus tem. Porque se eu viver da forma que eu quero, aonde eu vou dizer que Deus é prioridade? Deus quebra protocolo, mas Deus não quebra princípios, tá? Então, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Como eu disse no começo, deixa aqui os seus comentários, tá? Sobre o que você acha desse debate aqui. Eu achei que não foi construtivo, tá? Eu trouxe esse conteúdo para você ver em que ponto estamos dentro do evangelho. Não estou aqui para defender ninguém, só que eu acho que o pastor Flávio Amaral se excedeu, como eu também acho que o Felipe Freire não tem base para ser chamado de pastor e não tem base para dizer que é bíblica a igreja inclusiva, tá? Então, muito obrigado por ter ficado até o final. Vira essa chave na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.